E aí, povo, tudo bem? Bom, nessa aula aqui, eu falei para vocês que a gente ia dar uma olhada então em chamadas HTTP, tá? Então a gente vai fazer aqui na tela de listagem, tá? E na tela de listagem, então a gente vai bater no endpoint lá de categorias e recuperar nossa lista de categorias para ser exibida nessa lista aqui, igual a gente fez lá no curso de Angular. Para isso, eu já estou rodando aqui a minha aplicação back-end aqui, tá? Vou deixar o link aí na descrição, tá? Para vocês fazerem o download também desta API para conseguir fazer a execução para quem precisar aí do back-end, tá? Se a back-end está em Spring Boot, executando tudo em memória, tá? Bom, para a gente dar sequência aqui, então, a gente precisa falar um pouco de ciclo de vida dos componentes, tá? Por default, o Angular, o React, ele tem um ciclo de vida de alguns métodos que ele acaba executando em uma ordem cronológica, tá? Então, o que a gente precisa saber, pelo menos por padrão? Que por default sempre ele vai executar primeiro o nosso construtor, né? Então, eu tenho sempre lá o meu construtor sendo executado, só para manter o mesmo padrãozinho que a gente fez nas aulas anteriores, né? Então, sempre por primeiro ele vai executar o nosso construtor, na sequência ele vai executar o nosso render, e depois existem dois métodos que a gente pode fazer muito proveito, tá? Que um deles é o componente de mount, tá? Que sempre que o componente foi montado e foi renderizado, ele está pronto, posso executar esse componente de mount. E um outro que a gente pode utilizar bastante é o componente will onMount. Ou, por exemplo, eu quero desconstruir alguma coisa quando meu componente for destruído, for desmontado, eu posso acabar utilizando essa função. Existem outros ciclos de vida, tá? Alguns inclusive estão depreciados, eles não fazem, não, o React não recomenda fazer a utilização deles, tá? Então existem alguns outros componentes que eles são mais raros de serem utilizados, mas o ciclo de vida do React em si ele é bem mais complexo, tá? Mas para nosso caso de estudo aqui, o didmount aqui vai ser, acho que é um dos únicos que a gente vai utilizar. No caso, a gente não vai utilizar o buildMount, mas não sei, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma chamada de algum serviço, quando eu sair desse componente, alguma coisa do gênero, a gente poderia utilizar esse willMount, tá? Então, eu vou acabar utilizando então esse método aqui. E aqui, nesse momento, eu desejo então o que fazer aqui? Recuperar a lista de categorias do nosso serviço, tá? Para isso, a gente pode usar duas maneiras diferentes, tá? Uma delas é através do fetch, método fetch, e a outra que eu vou mostrar para vocês é a utilização de uma biblioteca de terceiros, tá? Mas vamos falar primeiro dessa fetch. O que é a fetch? O fetch ele é um pacote do próprio JavaScript que é utilizado para fazer requisições HTTP, tá? Ele vem a substituir a antiga XHTML HTTP request, tá? Antigamente, para a gente fazer as chamadas, né, HTTPs no meio do processo ali, a gente podia utilizar o HTML, o XML HTTP request. Até vocês podem ver que ele tem a nomenclatura de XML. Então, muito possivelmente ele se deu início num momento que existiam muito trabalho com XML, tá? E lembrando, ele não suporta só XML, ele suporta outras coisas também, tá? Só que assim, esse XML HTTP request, ele tem uma abrangência muito maior para browsers, né? Browsers antigos vão ter a implementação só desta funcionalidade do XML HTTP request, tá? Ou, por exemplo, browsers mais novos a gente já tem a requisição via fetch, tá? A biblioteca que a gente vai utilizar, a Axios lá, se eu não me engano, ela por debaixo dos panos ela vai acabar implementando um XML HTTP request, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, como que a gente pode utilizar a fetch, tá? A fetch, então, o fetch a gente pode passar aqui então só uma string dizendo qual é a URL que a gente deseja consultar. Aqui no caso eu vou acessar localhost 8080/categorias,
que é onde o meu serviço está exposto, né? E eu posso aqui, como esse daqui já é um método get, eu não preciso passar qual é o tipo do método, tá? Qual é o tipo da chamada. Por default, a chamada sempre é get, mas se eu quiser atribuir, eu posso passar aqui um método e passar aqui como get, tudo bem? Bom, a partir daí, isso daqui ela é uma chamada do tipo promise, né? E promessas no JavaScript, toda vez que ela for a gente precisa meio que como se passasse uma função a ser executada depois que essa promessa for resolvida. Para isso, a gente tem o tipo then, tá? Então, se eu passar aqui um then, eu posso ter aqui uma arrow function passando, por exemplo, aqui console.log.resp. Então, nesse momento aqui, eu já vou ter uma chamada e vou ter alguma resposta desta chamada aqui. Vamos ver se isso daqui já funciona. Bom, então aqui eu vou carregar minha página, carreguei minha página e automaticamente eu já tenho uma resposta. E veja que eu tenho um body, eu tenho um header, eu tenho um status, eu tenho várias informações. Então, o que eu tenho aqui por padrão é toda a resposta da minha requisição HTTP. Então, nesse momento aqui, eu tenho acesso ao body, ao header, a várias questões. Inclusive, se eu forçar, por exemplo, um erro aqui, vou digitar uma URL que não existe. Executei. Ele acabou executando a minha requisição, porém, minha requisição, por exemplo, eu dei um 404. Então, ele caiu no meu den também. Então, qualquer requisição que eu fizer aqui, ele vai cair nesse den e vai acabar executando o código que tiver aqui, tá? Então, o que acontece? Quando eu passar então, nesse caso, eu tenho que cuidar, porque eu posso querer ter que fazer alguma tratativa. Por exemplo, do status. Se o status for 200, eu vou querer exibir o meu console log, né? Se eu, por exemplo, fizer uma tratativa, no caso, se eu tivesse um erro aqui, um 404, então eu poderia fazer aqui alguma tratativa, né? Então, vamos colocar aqui só um erro, só para ver, então. Então, por exemplo, aqui bateu, deu erro. Vou voltar para a URL correta, né? Que é de categoria. Então, fez a resposta e deu print na resposta, certo? Bom, mas o que eu quero pegar dessa resposta? Eu quero o body dessa resposta. Será que isso aqui funciona? Não funcionou. Por quê? Porque o tipo da resposta do body, ela é um tipo readable string. Então, de alguma forma, eu preciso parsear isso daqui, porque por default a nossa aplicação trabalha com JSON, certo? Como que eu posso acessar isso, Lucas? O FET tem um conversor padrão de body para JSON, que é um método chamado JSON. Porém, esse método aqui também é uma promessa de conversão. Então, eu teria que usar aqui dentro aqui em cima eu já tenho uma promise, né? Aqui eu tenho outra promise, então como eu tenho promise, eu preciso acabar passando dentro. Então aqui eu teria o quê? A minha resposta do JSON. Então eu poderia passar outra função aqui e mandar printar então o meu console.log resp.json. Aqui eu já teria as minhas categorias, certo? Então, nesse momento eu já teria as minhas categorias, beleza? Outra coisa outro formato que a gente pode fazer, que às vezes fica um pouco mais legível, é a gente retornar uma promise para ser executada. Então, por exemplo, aqui eu começo a ter cascata de chamadas, né? Então, por exemplo, eu tenho um then, aí faz uma coisa, then, faz uma coisa, eu posso começar a fazer uma cascata muito grande, certo? De promessas. O que eu posso fazer aqui nesse caso, isso daqui também é válido, eu posso, como aqui eu estou passando uma função para dentro desse then, essa função ela pode retornar alguma coisa, e ela pode retornar outra promessa. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer um return dessa função. Porém, quando ela caísse no erro aqui, ela não ia executar nada, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia passar um then, né? E aqui eu teria o quê? As minhas categorias, tá? Então, console.log.categorias. Se isso aqui funciona, e continua funcionando igual. Então, eu tenho um then,
eu retorno uma promessa e eu posso executar então no mesmo nível vários thens, tá? Bom, então lembrando que aqui qualquer chamada que acontecer, ele vai acabar caindo dentro desse then, tá? Eu vou deixar esse código aqui comentado e a gente vai instalar então, a gente vai instalar aqui, ó, no browser, aliás, desculpe, no terminal, uma biblioteca chamada Axios, menos save, para ele salvar lá no meu package.json, né? Então vamos fazer a instalação dessa biblioteca. E está pronto, instalou. Vamos dar um start. Voltar. Voltei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui meu pacote Axios do Axios, tá? Certo? Então, já estou importando o meu Axios. E como que eu faço a utilização dessa biblioteca? Ó? Essa biblioteca, por default, ela já tem método o get, já tem o post, então ela já facilita um pouco para a gente na questão dos métodos aqui, porque os métodos são quais são os tipos das chamadas. Aqui, no caso, a gente tem que passar como um parâmetro dentro da chamada fetch, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou fazer um get, né? A URL eu vou passar a mesma, né? Vou passar a mesma URL, beleza? E aqui, então, a gente tem o mesmo conceito de promessas. Então, eu vou fazer um get, uma promessa. Quando essa promessa for resolvida, ele vai cair dentro do meu then. E eu vou ter aqui, então, uma resposta. Vamos ver o que tem dentro dessa resposta. Se a gente for aqui, então, vamos só dar um refresh. Voltou e olha, a nossa chamada funcionou. E vejam que a gente também tem aqui todo o payload de objeto, né? A gente tem as configurações, a gente tem os headers da resposta, a gente tem o status e aqui o nosso data já tem o nosso payload de resposta, já tem as nossas categorias, certo? Bom, então com isso eu não preciso fazer mais uma chamada aqui de uma promessa para ter acesso a essas categorias. Eu posso simplesmente colocar um ponto data e automaticamente eu tenho acesso as minhas categorias. Tá, Lucas, e se eu passar uma URL aqui que vai dar erro? Então, vejam que ele acabou dando erro e ele não acabou executando nada dentro do nosso código que está aqui depois do then. Por quê? Por default, o Axios aqui implementa uma estrutura um pouco diferente, tá? Então a gente pode utilizar aqui um método chamado catch. Então a gente sabe que quando ele cair no catch é porque deu um erro. Então a gente vai aqui, ó, console.log, erro. E vamos só printar o erro, né? Então, aqui ele printou o erro, né? Só vamos mudar a nomenclatura. Não vou printar aqui, senão ele vai confundir. Então vou colocar aqui, ó, deu erro. Só para ver se ele vai cair aqui. Então, ó, é como se fosse um erro tratado. Então, eu posso fazer alguma tratativa para quando dar erro na requisição, tá? E ainda eu posso passar mais um tipo aqui, que é o finally, tá? Que independente de erro ou sucesso, ele vai cair dentro desse finally. Então, por exemplo, se eu tivesse um loading lá, em vez de eu colocar, por exemplo, um load true e aqui eu colocaria um load false e aqui um load false. Eu posso colocar simplesmente que esse load é false a partir que acabou executando o false, o finally. Então, por exemplo, se deu sucesso, ele vai vir do then ele vai para o final. Se deu erro, ele vai para o catch e depois para o final. Beleza? Bom, como eu não vou acabar utilizando ele aqui, eu vou acabar... Bom, vou deixar ele aqui só para vocês consultarem qualquer coisa, tá? Mas, ó, se vocês olharem, deu erro e depois ele foi para o final, né? A gente foi lá para a categoria. Vamos ver aqui. A gente foi para a categoria. Então, printou as categorias e depois acabou finalizando o método, beleza? Então, eu vou acabar utilizando nesse curso aqui, eu vou utilizar o Axios, tá? Então, eu vou acabar ignorando por enquanto a parte do fetch. Lembrem que então vocês podem utilizar fetch, que é nativo do JavaScript, ou vocês podem acabar utilizando a biblioteca do Axios. Como o Axios
pelo que eu li na documentação, ele acaba utilizando o XML HTTP Request. Ele funcionaria em mais browsers. Em browsers mais antigos, o Axios funcionaria melhor do que a FAT. Pode ser que a FAT não tenha em todos os browsers, tá? Então, eu vou apagar essa chamada aqui. Nesse momento, então, aqui eu não quero ter o final. Console aqui eu só vou colocar que deu erro, mas enfim, aqui eu tenho as minhas categorias, beleza? Bom, agora o que a gente quer fazer? A gente quer pegar essas categorias e colocá-las na tela, né? Então, o que a gente falou antes, ou nos outros cursos, é que para ter acesso a uma variável, para a gente reexecutar, para a gente construir o nosso render, a gente precisa colocar numa variável de estado, né? Então, a gente precisa controlar o estado dessas categorias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro do nosso state uma variável chamada categorias, né? E por default ela recebe nada. E no momento que eu receber aqui as minhas categorias, eu vou setar um novo estado aqui, né? Set state, passando um novo estado de categorias, passando o nosso resp.data, beleza? Então, show de bola. Então, a princípio, aparentemente está funcionando. E agora, dentro do nosso render aqui, a gente vai querer jogar, então, as categorias aqui para dentro, tá? Como que a gente pode fazer isso, Lucas? Vamos lá. Aqui, depois do botão, eu vou criar uma div. E eu quero aqui dentro, eu quero renderizar as minhas categorias. Bom, vamos usar aqui só para fins de ilustração. Eu vou usar um UL, né? E aqui dentro, o que eu vou querer? Eu vou querer colocar um LI, né? Com cada categoria aqui dentro, certo? Então, eu vou querer colocar aqui como tópico várias categorias aqui, beleza? 1, 2 e assim por diante. Então, essa nossa variável de categoria, ela está dentro do state. Então, para mim acessar o state, eu vou ter que abrir e fechar bigode, né? Então, eu tenho que, primeira coisa, acessar o nosso state a nossa variável lá de categorias, beleza? Bom, então a gente precisa de alguma forma percorrer essas categorias aqui e montar um elemento HTML, beleza? Bom, a gente poderia utilizar aqui ó, a função forEach para percorrer todos os elementos, porém a gente tem um problema. A gente precisa retornar, como a gente está aqui dentro do HTML, a gente precisa retornar um elemento para o URL para ser renderizado. Então a gente precisa que tenha um retorno, essa nossa chamada aqui, tá? Então a gente tem um método chamado map, que ele vai percorrer todos os elementos e ao mesmo tempo ele obriga você a ter um retorno, tá? Então por padrão, o nosso map ele sempre vai ter retorno. Então, por exemplo, aqui eu vou percorrer categoria, né? Categoria, e a nossa categoria precisa ter o nosso map, né? Então eu preciso passar uma função para esse método. A gente pode passar aqui simplesmente uma aerofunction e aqui, por exemplo, eu poderia passar simplesmente um li de categoria.nome, beleza? Será que isso aqui já funciona, Lucas? Já funcionou. Porém, a gente tem problema e garanto que isso daqui pareceu bem confuso para vocês, né? Mas, simplesmente eu estou fazendo um forEach de elementos de uma linha só, tá? Vamos tentar descomplicar um pouco isso. Primeira coisa, então a gente falou que o map sempre tem retorno. Como eu tenho uma aerofunction de uma linha só, ele assume que isso daqui é o que está sendo retornado pela nossa função, pela nossa aerofunction, né? Isso daqui é a mesma coisa do que se a gente tivesse aqui, ó, abre bigode de novo, fecha bigode e tivesse aqui um return qualquer coisa. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Opa, aqui tem um bigode a mais, né? Então, isso daqui é a mesma coisa, continua funcionando, beleza? Então, map sempre tem retorno, e aqui no caso eu estou retornando o elemento de um elemento de um só, então ele pode estar direto assim. Se fosse um elemento composto, ele deveria estar cercado entre colchetes. Tá, isso daqui pode ter complicado bastante o pensamento de vocês, tá? Mas a gente vai, vamos dar uma melhorada, vamos extrair esse método aqui para tentar dar uma
uma melhorada nas ideias, tá? Já melhoro aquilo ali. Eu só quero falar para vocês sobre esse erro que está no browser aqui, ó. Cada elemento na sua lista, ela precisa ser única. Então, através de um elemento key. Tá? O que é isso, Lucas? Se a gente der uma olhada aqui no HTML, o que acontece? Ó, eu tenho um L e tenho vários LI, certo? O que acontece? Se a minha lista, por exemplo, se eu tivesse uma nova requisição HTTP ali, ou de alguma forma a minha lista fosse alterada e tivesse novos elementos, ou tivesse menos elementos. De alguma forma, do jeito que está hoje, ele precisaria renderizar a lista inteira novamente. Por quê? Porque o React não sabe quais elementos dessa lista que realmente foram alterados, tá? Então, para ele fazer essa aferição, a gente acaba passando um atributo para facilitar a vida do React e falar, ó, você vai validar esse atributo aqui e com base nesse atributo que você vai refazer o HTML ou não, tá? E esse atributo é o atributo key. Então a gente passa aqui o key. Nesse caso aqui eu vou passar a categoria.id, né, porque a gente tem uma categoria, essa categoria é única no nosso back-end. Então eu sei que eu posso fazer essa validação com base na chave, no ID dessa categoria. Até, se a gente der uma olhada aqui no HTML, eu acho que ele até nem renderizou, mas ele internamente ele sabe que qual é o ID de cada categoria. Até ele parou de dar o warning. Por quê? Agora a gente não tem mais esse erro. Se eu for lá e simplesmente remover a informática aqui da listagem, ele vai saber que ele precisa renderizar e a próxima renderização é simplesmente eu não tenho mais informática e não mexo nos outros elementos do HTML, tá? Bom, mas vamos tentar então facilitar um pouquinho isso daqui. Lucas, eu quero ter um componente um pouco mais... dessa listagem aqui vai ser um elemento mais elaborado, não vai ser simplesmente uma tag HTML. O que a gente pode fazer? A gente pode aqui, ó, lembram-se que a gente tem aqui o nosso return que retorna o nosso HTML. A gente pode criar aqui em cima uma constante que a gente pode chamar aqui de lista. Essa nossa lista aqui, a gente vai colocar elementos HTML dentro dessa lista. E em vez da gente renderizar toda essa trambolha aqui, a gente vai passar, por exemplo, aqui uma div e eu só vou renderizar aqui a minha lista. Então, acho que talvez assim facilite um pouco. Então aqui eu poderia, por exemplo, utilizar um for, fazer de diversas formas. Mas a ideia é que no final eu tenha aqui uma lista de componentes que ela vai ser renderizada dentro dessa div, tá? Como que eu posso fazer isso, Lucas? Eu vou usar aqui a mesma coisa que eu fiz ali dentro do código, né? Ali dentro do HTML. Eu vou ter o nosso state.categorias, né? Categorias, né? E eu vou usar lá o nosso... Eu poderia, por exemplo, aqui fazer um for each, né? E dentro desse for each, por exemplo, eu poderia colocar aqui categoria e fazer um lista.push e passar um elemento HTML. Então, eu poderia fazer de várias formas. Eu acho que a mais fácil que a gente tem aqui é atribuir essa lista com map aqui, né? O map, então, lembrando que ele sempre tem que ter um retorno, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer alguma lógica aqui e no final fazer um return de um HTML. Talvez isso daqui facilite um pouco vocês. Então, tá? Por exemplo, não sei se eu gostaria de fazer talvez alguma lógica aqui em cima dos dados, eu poderia fazer e no final retornar um elemento HTML. Por exemplo, aqui eu vou retornar aqui um strong, né, com a categoria.id e eu vou retornar aqui um span com a categoria.nome. Tá? Vamos ver se isso daqui funciona. E, olha lá, continua funcionando. Eu tenho dois elementos agora, um elemento que é o ID da categoria e outro que é o span, né? E aqui lembrando, né, que deu o mesmo erro de antes, por quê? Porque a gente não passou a chave, então a minha div aqui vai ter a chave, que vai ser a mesma coisa de categoria.id, beleza? E a gente poderia aqui passar CSS, mais um monte de coisa, mas isso aqui facilita um pouco, então, que aqui eu tenho o meu retorno eu estou só
jogando aqui, estou printando aqui só a variável lista. A minha variável lista, ela recebe, a gente está inteirando cada elemento da lista, né? E criando um HTML para cada elemento dessa lista. Então, cada elemento da nossa lista está recebendo uma key, o nosso ID e o nosso nome. Então, isso daqui já funciona perfeitinho para a gente. Fui para a categoria, voltei para a listagem, ele vai fazer a nossa nova requisição lá, ele vai bater de novo no back-end, vai retornar as informações e vai renderizar na tela. Tá? Bom, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês então o nosso CRUD lá, fazer o nosso cadastro de categorias e voltando para a tela aqui e a gente conseguindo adicionar nessa lista. Beleza? Valeu, pessoal!